Quero te convidar a acompanhar comigo essa leitura no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos colocar ali também, já está ali a leitura, se você quiser acompanhar conosco, ou na sua Bíblia, no telefone, não sei qual é a melhor opção que você usa aí para ler. Amém. Todos encontraram? Amém. Vamos ler, diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Vou ler mais uma vez. Não fui eu quem ordenei a você, uma pergunta. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém, amados? Eu quero que você nessa noite possa abrir o seu coração para que o Senhor venha ministrar essa palavra na sua vida. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais fortalecido do que nós entramos nessa noite. Amém? Amados, quando nós lemos aqui nesse versículo, fala do momento onde Deus então dá uma orientação para Josué. Eu acredito que o chamado de Josué é um chamado que tem ecoado nos nossos dias, e tem ecoado não só na nossa geração, mas veio ecoando de gerações em gerações. E acredito também, irmãos, que talvez nunca antes na história foi tão necessário que esse chamado fosse correspondido, como nos dias que nós estamos vivendo hoje. E que chamado é esse? De que nós estamos falando? Eu estou falando sobre esse chamado, sobre a coragem. Esse chamado sobre nós sermos fortes e corajosos. Sabe, essa necessidade de nós entendermos que essas características, elas são essenciais para nós vivermos. A força e a coragem é algo que está na sua vida, desde que você se entende por gente. A falta delas também. Se a gente for olhar a história de vida de cada um de nós, na realidade que cada um temos, a gente vai ver que há uma necessidade que essas características elas continuem se desenvolvendo também no nosso relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para essa mensagem, a gente vê Deus então fazendo esse chamado para Josué. Diante de uma situação tão difícil, diante de uma missão tão desafiadora, não diferente, acredito, da missão que Deus tem comigo, da missão que Ele tem com cada um de nós aqui. Ele nos chama a esse desafio, e nessa noite eu te pergunto, você sabe o que é ser forte? O que é ser corajoso? Você já parou para pensar qual é a definição? O que significa isso? Eu vou te dizer. Ser forte não significa ter músculos. Ser forte não significa, às vezes, alguém que tem uma boa resistência física. Porque eu já vi muitas pessoas, às vezes com uma resistência boa física aparente, às vezes serem derrotadas por alguém que não tinha tanta força física. Porque ser forte não está atrelado somente à força física, mas a verdadeira força, ela reside na nossa capacidade. Que capacidade? De enfrentarmos os desafios. Como eu preguei aqui na semana passada, desafios emocionais. Às vezes a gente tem que ser muito forte, a gente tem que usar a força, usar a coragem diante dos desafios que aparecem para nós, diante das situações que aparecem diante de nós. Então a força é você aprender a lidar, é como eu lido, é como eu vou viver e revidar essas situações da minha vida. Como isso vai se desenvolver na medida em que nós caminhamos, na medida em que nós vamos vivendo. Como que eu enfrento os desafios emocionais? Como que eu enfrento os desafios na nossa vida espiritual? Querido, por que há tanta necessidade desse chamado ser atendido nos dias de hoje? Porque infelizmente nós estamos vivendo numa geração fraca.
fraca nos princípios, fraca na determinação. Olha o que não dizer, por exemplo, dos crentes fracos, irmãos, fracos na fé, fracos na oração, fracos no conhecimento da palavra. Olha, eu vim de um tempo onde eu me lembro que eu via tantas pessoas passarem por tantas situações e elas não abandonavam Jesus, não. Eu via pessoas que às vezes contavam as suas histórias de vida, e eu me lembro ali pequena, eu ficava ouvindo aquilo, e eu ficava chocada, e eu ficava pensando, e você sabe o que eu observava? Que na maioria das vezes, era aquele que mais sorria, que na maioria das vezes, era aquele que estava lá suportando, estava lá ajudando alguém. Sabe, queridos, por que tem essa necessidade tão grande? Porque a força, além de envolver saber lidar com as adversidades, ela também envolve saber lidar com os nossos erros, buscar uma solução diante das dificuldades. Sabe, querido, há um chamado de Deus hoje para mim e para você. Você precisa ter coragem. Você pode dizer isso para essa pessoa do seu lado, fala: olha, seja corajoso, seja corajosa. Dá um cutucão, fala: coragem, meu filho, coragem, minha filha. Queridos, é preciso coragem para viver aquilo que Deus tem para nós. É preciso coragem, é preciso força, não uma força física, mas a força que vem de dentro. A força que quando você acha que é o seu final, ela vem e te levanta e você não sabe nem explicar como é que você saiu de lá. Não sabe explicar o que aconteceu. Agora, a coragem, por sua vez, ela está diretamente ligada à força. Olha que interessante. A força não está ligada à força, mas a coragem está ligada à força. Ser corajoso significa enfrentar os medos e as inseguranças que nos paralisam. Enfrentar os medos, porque é a coragem que nos empurra. É preciso coragem para você descobrir quem você é de verdade. É preciso coragem para se manter casado hoje. É preciso coragem para educar os filhos. É preciso coragem para ser honesto. Sim ou não, irmãos? É preciso coragem para não sonegar impostos. É preciso coragem para não vender drogas. É preciso coragem para não adulterar. É preciso coragem para levantar cedo e buscar o pão da sua casa, enquanto muitos estão buscando indevidamente, esfregando na sua cara, dizendo: viu, é assim que se ganha dinheiro. É assim que se ganha dinheiro? É assim que se vive corretamente, abrindo mão de princípios por causa de conforto? É preciso coragem para não desistir da fé, quando o mundo está dizendo para você que esse negócio de acreditar em Deus é ultrapassado, esse negócio de congregar não precisa, esse negócio de você ficar na igreja, servir pessoas, para que esse negócio de viver com compromisso com Deus? É preciso coragem, e é a coragem que nos empurra para frente. É a coragem que faz você buscar novos desafios e não se intimidar com as opiniões alheias. É a coragem que torna você resiliente. Ter coragem é ter disposição para sair do conforto e entrar no desconhecido. E na vida espiritual não é diferente. Querido, ser forte e corajoso não é uma tarefa fácil. Sabe o que estava acontecendo com esse moço Josué? Moisés tinha morrido. Quem era Moisés? O homem que era amigo de Deus. Deus falava mano a mano com ele, no sentido da intimidade, ao ponto de dar Moisés a conhecer uma intimidade tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que Moisés viu Deus passar pela fenda da rocha. Esse homem foi nada mais, nada menos do que alguém que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão, que guiou essas pessoas no meio do deserto,
Essas mesmas pessoas que viram o mar se abrir, que viram carne, que viram pão cair do céu, que viram água sair da rocha, que viram águas amargas se tornarem doce, e de repente ele morre, e Deus fala: Moisés morreu, agora Josué é você. É fácil, irmão? É fácil? Deixa eu te falar uma coisa. É fácil suceder um fracassado, vai suceder alguém que é vencedor. É fácil você entrar num lugar, numa vaga de emprego, que falou assim: fulano, vem aqui, sabe por quê? O anterior que estava aqui, ruim, viu? Nosso Deus, ninguém aguentava ele. Querida, é difícil, porque você vai ter que fazer seu trabalho. Só que é o seguinte, chega lá e vai suceder alguém que teve sucesso. Vai suceder alguém que era respeitado, que tinha um prestígio, que tinha uma história. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajoso sim. E eu quero falar para você aqui algumas áreas que Deus está nos chamando a sermos fortes e corajosos. Primeiro lugar que Deus está nos chamando, diga comigo: eu preciso ser forte e corajoso no lugar de oração. Querido, o primeiro chamado que Deus está nos fazendo hoje, para mim e para você, Ele está dizendo: vocês precisam ser fortes no lugar de oração. É no lugar que nós encontramos força. Irmãos, quantas vezes eu já entrei para um quarto para orar, sem saber o que fazer. Quantas vezes eu já orei no volante de um carro chorando, sem saber de uma solução, sem saber de uma saída. Quantas vezes eu já orei com medo, eu já chorei sem ter palavras, mas no final daquela oração, o meu coração se enchia de uma força, e quando eu menos imaginava, eu estava de pé, e estava vendo que a vitória tinha chegado. O problema, amados, que nós queremos ser fortes na aparência, mas nós não aprendemos que se você quer ser forte aqui, aonde você precisa ser forte de verdade, é aonde ninguém te vê, é no secreto. Então o que o Senhor está nos falando, que é no lugar de oração que vocês se tornarão homens e mulheres, nas quais Deus tem chamado através de gerações e gerações. Vou dar alguns exemplos para você. Foi no lugar de oração que Davi encontrou forças e coragem para enfrentar um gigante. Irmão, hoje infelizmente não está precisando de gigante para parar muitos crentes, não. Às vezes vem uns anãozinhos, a gente já corre, sai desesperado. Ai, porque Deus me deixou, porque Deus aquilo. Você sabe por quê? Porque antes havia um hábito que era conservado por muitos: não se abria mão da oração. Você podia estar até com fome, mas você não abria mão de orar primeiro ao Senhor. Chegava-se na igreja, você acha que a gente ficava conversando um com o outro? Não, irmão, via só os joelhinhos dobrando, cada um na sua cadeira. Às vezes eu escutava pessoas chorando, tinha uns que gemia alto, que a gente escutava aquele choro, mas a hora que acabava ali, quando você via, estava lá louvando, estava lá adorando ao Senhor. É por isso, é porque a força não vem do seu braço, a força vem do braço do Senhor. E para acessar o braço do Senhor, irmão, é esse caminho aqui, ó. Que é um outro exemplo. Débora exerceu o governo como juíza de Israel. Sabe aonde que ela encontrou força para isso? Na oração, querido. Às vezes você vive a vida escutando tantas promessas, tantas palavras de Deus, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem tantas promessas de Deus para a sua vida. Eu te garanto, no mínimo 7.000 que estão aqui. E por que às vezes a gente não vive elas? Porque a gente está fraco muitas vezes, amados. A gente fraqueja por qualquer coisa, qualquer situação tira a gente de prumo, qualquer coisa coloca o desespero na gente. Quantas outras pessoas, Daniel, no lugar de oração, ele aprendeu que pode parar um homem, o que nada pode parar um homem, uma mulher que ora. Vou repetir: nada pode parar um homem, uma mulher que ora, amados. O problema é que nós não queremos orar, irmãos. A gente tem muita coisa para fazer, entendeu? Eu digo a gente porque eu também estou incluída no meio, querido. A gente tem muitas outras opções primeiro, entendeu? Aí depois, quando se encerra tudo,
Só que é daqui que vem a sua força, é daqui que vem a minha força. Então o que ele está dizendo? Sejam fortes no lugar de oração. Eu poderia citar tantos outros aqui para você. Eu poderia citar uma lista enorme aqui, amados, de verdadeiros heróis da fé, que fizeram parte de uma grande nuvem de testemunhos, ao transmitir a mensagem que o Senhor os confiou. Porque não tiveram problemas, não, mas tiveram coragem, tiveram força para enfrentar. Não a força do seu braço, mas a força que vem de Deus. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos de vocês aqui acreditam que o que você vai viver em Deus não pode ser na sua força, mas tem que ser na força dele? Diga amém. Sabe o que acontece com a gente ouve Deus falar as coisas, logo a gente traz para nós, a gente pensa, é impossível. Claro, você está colocando na sua força. Mas eu não vou dar conta. É claro que não. É por isso que todos os dias a gente tem que buscar. Abra sua Bíblia aí comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos ver o que o escritor de Hebreus diz aqui. Ele fala assim: olha, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta para nós. Amados, se nós queremos de fato ter força, ter coragem, todas as gerações que antes de nós deixaram uma marca na humanidade, na sociedade, deixaram um legado. A história deles tem sido exemplos que nós podemos olhar nas Escrituras. Assim também é o nosso papel hoje. Aqueles que irão marcar a sua geração, que irão comunicar a mensagem de Jesus em plenitude, somos nós, irmãos. Somos nós. Mas talvez você olhe para você e você fala: eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu sou tão fraco. Querido, agora pense que a sua vida e a sua coragem, elas vão servir de inspiração para outros. É isso que essa mensagem está dizendo. Porque uma nuvem de testemunhos, ou seja, as pessoas viram a fé dessas outras pessoas, viram a coragem de Daniel, de não se dobrar perante outros deuses, dizer: eu não vou me curvar. Tem que ter muita coragem, não tem não? Está todo mundo se dobrando, está todo mundo fazendo. De repente levanta um e fala: pode me matar se você quiser, eu não vou adorar o seu Deus. Tem que ter muita coragem para ir para uma cova com leões famintos e dizer: se o Senhor quiser nos livrar, tudo bem, mas se a gente morrer, nós morremos para a glória dele. Ô irmãos, está faltando isso na gente hoje ou não está, irmãos? Está faltando coragem para viver testemunhos, está faltando coragem, está faltando força para viver milagres, está faltando coragem para que outras pessoas possam ver em nós a glória do Senhor resplandecendo. Sabe, quem tu pense que a sua força, pense que a coragem, ela tem servido de inspiração para outras pessoas. Além do mais, existem pessoas que são fortalecidas porque você está perseverando. Está vendo esse coleguinha do seu lado aí? Na direita, na esquerda? Atrás de você, na sua frente? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que as pessoas não estão te observando, esquece disso. Se você não desistir, você é inspiração para outros não desistirem. Se você for corajoso no seu compromisso com Deus, se você for forte em assumir a sua fidelidade com Ele, outras pessoas também vão ser fortalecidas a perseverar. Mesmo nas adversidades, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas. Amados, o nosso Deus, Ele segue escolhendo pessoas improváveis. Ele segue escolhendo aqueles que não são. Ele segue escolhendo pessoas frágeis. Ele segue escolhendo e colocando para fora todos os nossos medos, as nossas inseguranças, nos chamando para ser fortes e corajosos.
E eu preciso te entregar essa palavra nessa noite. Tem pessoas aqui que Deus está falando isso para você de frente, dizendo: eu estou te chamando para ser forte, eu estou te chamando para ser corajoso. Ah, Deus, mais isso, ah, Deus, mais aquilo. Ele está dizendo: eu não quero saber. Seja forte, seja corajoso. Se levante. Sabe, queridos, o que ele está dizendo? Ele segue colocando para fora todos os nossos medos. Ele arranca de nós. Por isso eu quero compartilhar com você isso. Um outro medo, uma outra situação que ele arranca de nós. Amados, nós temos que nos fortalecer no Senhor. Está aí na sua Bíblia, em Efésios 6:10. O apóstolo Paulo, ele encoraja os efésios a dizer, ele fala assim: olha, finalmente fortaleçam-se na sabedoria de vocês. Foi isso que ele falou? Não. Fortaleçam-se no dinheiro de vocês. Fortaleçam-se na inteligência de vocês. Não. Ele disse assim: olha, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Quantas pessoas, amados, que vivem repetidamente dizendo: eu estou tão fraco. Para você. Ah, eu estou tão desanimado. Para nós. Ah, eu estou tão, sabe, eu estou tão para lá, estou tão assim. Ele está dizendo: fortaleça-se no, e em quem? Na força do seu poder. Aqui ele está dizendo, ele está falando, essas palavras são uma exortação do apóstolo Paulo aos cristãos, a um povo que estava lá na cidade de Éfeso. Ele estava ensinando aquele povo a confiar em Deus. Querido, em quem você vai confiar? Aonde você vai empenhar? Aonde você vai colocar? Aonde você vai concentrar as suas forças? Aonde você vai colocar a sua confiança? Então, através dessa frase, o apóstolo Paulo, ele mostra para aquele povo. Ele diz assim: olha, vocês estão diante de desafios. Vocês estão diante de caos. Vocês estão diante de problemas. E, irmãos, eu quero falar para vocês aqui da parte de Deus: se preparem. Se preparem. Porque muitos de nós vamos nos escandalizar com muita coisa que vai vir aí nos próximos dias. E não te falo do lado bom, te falo do lado mal. Sabe por que eu estou falando isso para você? Irmão, eu estou aqui pregando a palavra para você. Pregar a palavra não é ignorar a realidade. É abrir a porta para você e te mostrar um lugar onde Deus quer que você viva dentro da realidade que você vive hoje. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Ele está tirando todas as nossas muletas. O que são essas muletas? Coisas que nós apoiamos que não seja Ele. Até que finalmente nós venhamos entender que se trata do Senhor, Ele entronizado no centro do nosso coração. Então sim, muita coisa vai acontecer. Agora o que ele está dizendo? Que nós sejamos fortalecidos a confiar no Senhor. Não na nossa capacidade de nos guiar. Não na nossa capacidade de fazer, de decidir. Mas confiar no Senhor. Queridos, a vida nesse mundo não é fácil. Ou a sua é? A vida nesse mundo não é fácil. Nós somos constantemente confrontados com as adversidades. Coisas que você não estava esperando. Às vezes nós podemos nos sentir fracos. Sim. Às vezes a gente pode se sentir desamparados. Às vezes a gente pode entrar em situações com a nossa própria força e não conseguimos sair de lá com a mesma força que entramos. E é preciso Deus intervir e nos tirar de lá. Só que o apóstolo Paulo nos lembra que nós não precisamos depender da nossa própria força, que nós não precisamos depender da nossa habilidade, mas que nós podemos confiar no poder de Deus para sermos fortes e corajosos. Você vai precisar ter coragem, querido, para se aproximar mais de Deus. Coragem para tomar uma decisão com Ele, com quem você vai andar. A que Deus nós vamos servir? É preciso coragem para tomar essa decisão. A quem nós vamos adorar? Porque Deus é a nossa fonte de força. É Ele que nos capacita. É Ele que te dá força para superar as adversidades.
É Ele que mantém os nossos pés firmes. Quando o apóstolo Paulo diz: fortaleçam-se, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Ele está nos incentivando a estar em comunhão com Deus. Ele está nos incentivando a estar em intimidade com o Senhor, num relacionamento com Ele, querido, porque é através da comunhão com Deus que somos fortalecidos. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente passa, às vezes as pessoas olham para a gente e falam: gente, como que essa pessoa está passando isso? Nossa, ela é forte, né? Não. É porque essa pessoa conhece de Deus o suficiente para se manter de pé, mesmo no meio das piores situações. Eu me lembrei, Silene, do dia que nós estávamos no sepultamento do irmão da Silene. E aí ela me disse assim: realmente as pessoas passavam, olhavam para ela, prestavam ali as suas condolências. E às vezes um comentava, o outro comentava e dizia assim: olha, nossa, mas ela está tão forte, né? Nossa, mas essa mulher é forte. E eu ouvindo: nossa, mas você vê, né? Realmente é muita dor, mas é forte. Querido, só quem passa por isso sabe que é no momento de dor como esse, que quando você escolhe confiar no Senhor, você alcança uma força que vem de dentro. E aí ela mais tarde me falou isso. Ela falou: olha, às vezes as pessoas falam que eu sou forte, que eu sou isso, aquilo, outro, mas mal elas sabem como eu estou por dentro. Então, querido, a gente está forte e ser corajoso não é que você vai ignorar a dor, não é que você não vai chorar, mas é que no meio da dor você vai permanecer de pé, porque ainda que o seu corpo fale, a força que está em nós é maior do que aquilo que está fora de nós. Querido, diante de tantas coisas que estão propostas para mim e para você, a mais importante é que nós venhamos nos fortalecer no Senhor, termos coragem para nós assumirmos um compromisso com Deus. Irmão, quem é precisa ser de verdade. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a nossa sociedade precisa de exemplos. Eu quero te recomendar aqui: se você decidir ter a sua fé em Cristo, você diz que é um cristão, seja de fato. Alguém perfeito? Não, mas alguém que fortalece-se no Senhor e no poder dEle, para seguir a palavra dEle, não na sua força. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que estão fracas, porque não conhecem o suficiente sobre Deus. Mas é você, sou eu quem vou escolher. Sabe, amados, o que a palavra do Senhor está dizendo para nós, em resumo, Ele está nos convidando a confiar e a depender de Deus. Irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo escândalos, coisas acontecendo, pessoas que ao invés de se aproximar de Deus, elas vão se afastando. Pessoas às vezes que você olhava e falava: não, essa pessoa aqui é uma referência para mim. De repente você viu o que aconteceu? Porque pessoas falham. Só que a orientação de Deus aqui para nós está dizendo: quando nós nos fortalecemos no Senhor, irmãos, a gente encontra coragem, a gente encontra força, a gente encontra capacitação para enfrentar o que vier. Você encontra força, porque você busca isso na presença de Deus, permitindo que seja Ele a te fortalecer, guiando cada um dos seus passos nessa jornada. Sabe, amado, o desejo do meu coração é que nessa noite nós sejamos fortalecidos em Deus, nas áreas da nossa vida. Deus está levantando uma geração que vai responder à sua convocação de comunicar a mensagem, de pessoas que estão caminhando com força, caminhando com coragem, caminhando com ousadia e que não vão abrir mão do propósito de Deus. Sabe, querido, talvez você está abrindo mão da sua comunhão com Deus por coisas tão banais. Às vezes está abrindo mão da promessa de Deus, da vontade do Senhor, querido. Às vezes você e eu encontramos tantas justificativas. Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas quando se trata das coisas de Deus, você já reparou que a gente vai deixando sempre para o último lugar? Não é só você não, querido.
Precisa coragem para a gente poder parar de viver uma vida mais ou menos e começar a viver a vida que Deus tem para nós. Quando eu estou falando isso, querido, eu não estou falando só de posses, eu não estou falando só de nome, eu estou falando de uma conduta, de um estilo de vida. Você sabe por quê, querido? Infelizmente, nós somos uma geração que está aceitando ser fraca. Estamos uma geração que está aceitando qualquer coisa e que acha que está tudo normal. Não, meus amados, não. Nós precisamos nos despertar. Precisamos orar e pedir: Senhor, me dê coragem para viver o seu propósito. Me dê coragem para viver o que o Senhor quer de mim. Às vezes você está aí e você olha para mim com esse microfone na mão, você pensa: misericórdia, se for eu nunca vou subir lá. Há uns anos atrás, irmãos, eu era alguém tão oprimida. Eu era alguém que jamais me imaginava aqui nesse lugar. E quando Deus falou comigo do propósito dele para mim, eu falei: o quê? Vai dar para mim não, Jesus, isso aí não é para mim não. Só que na medida que eu fui buscando conhecer a Ele, sabe o que aconteceu? Ele foi me dando coragem. Ele foi me dando forças para me levantar. Eu comecei a fazer coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. Mas eu preciso te falar, querido, você precisa sair desse lugar de covardia. Às vezes é tão fácil apontar o dedo para alguém, né? Às vezes é tão fácil a gente falar o que não está sendo feito. Pois bem, Deus está te chamando para você ser forte e corajoso, porque Ele quer que você apresente soluções nos lugares que Ele vai te colocar. Às vezes a gente reclama tanto, às vezes a gente reclama da nossa casa, reclama da nossa família, reclama dos relacionamentos, reclama do governo. Querido, o convite está feito. Que sejamos fortes e corajosos para enfrentarmos o que tiver que ser enfrentado, mas não abrirmos mão de viver o propósito de Deus. O que você precisa ter coragem para fazer? Quais são as coisas que Deus está orientando você a fazer, querido, que você sabe que sozinho você não vai conseguir? Quais são as decisões que você vai tomar? Quais são as coisas que estão sendo aí, apontadas para a sua vida, que você vai precisar ter coragem para fazer? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem que ter muita coragem, você que está decidindo seguir um caminho oposto do que o mundo está seguindo. Está todo mundo indo para lá, não é assim? Vamos, é só uma. Não é assim que começa? Vamos aqui, tem nada a ver. Irmãos, infelizmente a nossa geração está sendo enfraquecida por causa do nada a ver. Estamos nos habilitando para coisas que jamais deveríamos habilitar. Não tem nada a ver isso aqui não, isso é coisa de religioso. Cuidado. Não, isso aqui não tem nada a ver, não. E quando olha, já está lá. Te pergunto, qual é a diferença então? Tem que ser muito corajoso, muito forte na convicção daquilo que você carrega, para abrir mão de algo que é momentâneo, para viver aquilo que é eterno. Querido, nós temos aqui, o diaconato pode vir aqui à frente, a ceia do Senhor. A Bíblia fala que a ceia é do Senhor. Sabe qual que era? Eu vou te apresentar o segredo da força de Jesus. Como que Jesus conseguiu passar por toda humilhação, por uma traição de alguém que estava na mesma mesa que ele? Como que Jesus conseguiu lá na cruz virar e falar assim: olha, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ô irmão, por muito menos disso a gente não perdoa quem nos ofende, amados. Como que Jesus conseguiu enfrentar aquelas pessoas que estavam se opondo ao plano de Deus? Porque Jesus era Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus é Deus e sempre foi. Só que a Bíblia diz que quando Ele desceu aqui para cumprir o plano, Ele abriu mão. Então Ele não veio como Deus, Ele veio como homem. Se você não entender que Jesus teve as mesmas fragilidades, passou pelas mesmas coisas que eu e você, querido, você vai ter dificuldade de aceitar a ajuda dele.
Se você não entender que tudo que Jesus passou, Ele passou nessa mesma carne que eu e você, e por isso Ele falou, eu venci, você vai vencer. Irmão, vai ficar muito difícil para você conseguir. Porque foi isso que Jesus fez. Como homem, Ele teve vontade de recuar? É claro. A Bíblia diz que lá no Getsemane Ele falou o quê? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Ele teve coragem, porque Ele se fortalecia no Senhor. Qual que era o segredo de Jesus? Está revelado para nós. Porque Jesus constantemente estava em comunhão com o Pai. Você quer vencer, querido? Você quer estar forte no Senhor? Você quer vivenciar essa experiência? Então estreite o seu relacionamento com Deus. Jesus estava ali diante da mesa com os seus discípulos. Está lá no Evangelho de Lucas 22. Acredito que o 14 ou 15. Ele diz assim, olha, como eu estou feliz em estar aqui com vocês. Olha só, Jesus nas horas que antecediam a morte dele e a morte de crucificação, o pior jeito que tinha para morrer. Jesus disse que estava feliz, amados. Jesus disse que estava esperando com expectativas por aquele momento. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus tinha dentro dele a convicção que eu e você precisamos. Talvez você está tentando parar de pecar, tentando resolver as coisas daqui para fora. E eu preciso te falar, é daqui que começa. É quando eu decido, é quando eu resolvo aqui dentro. É quando eu faço do Senhor a minha força. É quando eu entendo que é no poder dEle que eu vou prevalecer. Tribulações vão vir? Vão. Dificuldades vão acontecer? Vão. Mas o que a palavra diz? Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Amados, nós vamos contar muitos testemunhos, amém? Amém. Mas quantos aqui querem aceitar o chamado do Senhor? Seja forte e corajoso. Quantos aqui querem aceitar esse convite do Senhor nesses dias? Dizer, Senhor, eu quero ir, mas eu vou na sua força. Porque quantos de nós estamos esperando contar milagres? Estamos esperando viver tantos planos, mas a gente ainda está na nossa força. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo, não é na sua força. Mas hoje eu estou te convidando, seja forte, seja corajoso.